Você já se pegou perguntando por que está enfrentando certas lutas? Talvez você olhe para as situações difíceis da sua vida e pense, isso não pode ter propósito algum. Mas e se eu te dissesse que não só tem um propósito, como Deus está usando isso para moldar algo extraordinário dentro de você? Parece difícil de acreditar, né? Mas preste atenção. Toda dor, todo atraso, todo não que você recebeu pode ser uma peça no quebra-cabeça perfeito que Deus está montando. Hoje você vai descobrir como entender o que Deus está fazendo por trás dos bastidores da sua vida. Vou te mostrar, com a Bíblia na mão, como cada desafio esconde um propósito divino e no final deste vídeo você vai aprender a transformar qualquer luta em um degrau rumo ao que Deus preparou para você. Então, fica comigo até o final, porque o que eu vou te revelar pode mudar completamente a forma como você encara as batalhas do dia a dia. Deus tem um propósito para cada vida. Você sabia que Deus não faz nada sem intenção? Nenhuma vida, incluindo a sua, foi criada ao acaso. Ele te formou com um plano específico em mente, um propósito único que só você pode cumprir. Em Jeremias 29:11, Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Não é incrível saber que o Criador do Universo já escreveu um plano cheio de esperança para você? Mas por que então tantos de nós nos sentimos perdidos, como se nossa vida não tivesse direção? Isso acontece porque muitas vezes tentamos buscar nosso propósito longe de Deus. Imagine um dispositivo eletrônico funcionando sem seguir as instruções do fabricante. É impossível. Da mesma forma, para entender o propósito da sua vida, você precisa se voltar para quem a criou. Isso inclui estudar a Bíblia, orar com sinceridade e observar como Deus já tem agido na sua história. Agora pense, o que você tem feito com os dons e talentos que Ele colocou em suas mãos? Talvez você ache que não tem nada de especial, mas lembre-se, Deus nunca desperdiça um dom. Ele usa até as coisas mais simples para grandes realizações. Abra o coração e comece a refletir sobre o que Ele tem preparado para você. Porque a jornada de descobrimento está apenas começando. O processo de preparação é essencial. Você já tentou plantar uma semente e colher o fruto no mesmo dia? É impossível, não é? Assim como na natureza, Deus usa processos para preparar cada um de nós para o propósito que Ele planejou. Um exemplo poderoso é o de José, que foi vendido como escravo pelos próprios irmãos e depois preso injustamente no Egito. Parece cruel, mas Deus usou cada etapa de sua jornada para prepará-lo como governador, salvando não apenas sua família, mas uma nação inteira. Gênesis 50:20 resume bem: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Muitas vezes, queremos as bênçãos sem passar pelo processo. Mas Deus sabe que sem preparação não estamos prontos para sustentar o que Ele tem para nós. É como um aluno que quer ser aprovado sem estudar. Deus usa os desafios, as esperas e até as dores como ferramentas de aperfeiçoamento. Talvez o que você esteja enfrentando hoje seja o treinamento para algo maior amanhã. Afinal, como você poderia lidar com a vitória sem antes aprender a resistir na luta? Então, ao invés de reclamar das dificuldades, pergunte a Deus: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Talvez Ele esteja trabalhando na sua paciência, moldando o seu caráter ou fortalecendo sua fé. Lembre-se, nenhuma preparação é à toa, e o final da sua história é muito maior do que o começo. E acredite, o tempo de Deus é perfeito para te levar aonde Ele planejou. A importância de confiar no tempo de Deus. Quantas vezes você já quis apressar as coisas? Talvez esteja esperando por uma resposta, uma oportunidade ou um sonho que parece distante.
É natural querer controlar o relógio, mas a verdade é que o tempo de Deus não é o nosso. Eclesiastes 3:1 nos lembra: para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Deus não está atrasado nem adiantado. Ele é sempre pontual, mesmo quando nós não conseguimos entender. Confiar no tempo de Deus exige fé e paciência. Imagine uma criança tentando abrir um presente antes da hora certa. Ela pode até rasgar o embrulho, mas isso estragaria a surpresa preparada para ela. Da mesma forma, quando tentamos adiantar os planos de Deus, podemos nos frustrar ou perder algo precioso que Ele estava preparando. Abraão e Sara também enfrentaram essa espera ao aguardar o nascimento de Isaque, o filho prometido. Mesmo na demora, Deus foi fiel ao cumprir sua promessa. Enquanto espera, lembre-se, o tempo de Deus é uma oportunidade para você crescer. Use esse período para fortalecer sua fé, investir no relacionamento com Ele e se preparar para o que virá. Porque no momento exato, o propósito de Deus será revelado e você entenderá que a espera valeu cada segundo. Busque seu propósito em Deus através da oração. Como descobrir seu propósito de vida sem se conectar com quem o criou? A oração é a chave que abre a porta para entender os planos de Deus. Muitas vezes buscamos respostas em lugares errados, mas a verdade é que só Deus pode revelar o motivo pelo qual você foi criado. Salmos 37:5 nos encoraja: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Quando você se dedica à oração, está dizendo: Deus, eu confio no seu plano mais do que nos meus próprios caminhos. A oração não é apenas pedir, é ouvir. Quantas vezes você já ficou em silêncio, permitindo que Deus falasse ao seu coração? Em vez de apenas apresentar uma lista de desejos, use a oração para buscar direção e sabedoria. Experimente perguntar: Senhor, qual é o próximo passo que o Senhor quer que eu dê? Ou como posso glorificar o seu nome na situação que estou vivendo agora? Deus sempre responde, mas é preciso sensibilidade para perceber suas respostas, que podem vir através da Bíblia, pessoas ou até circunstâncias inesperadas. E não precisa ser algo complicado. Uma simples oração no início do dia, entregando cada plano a Ele, pode transformar sua perspectiva e abrir seus olhos para o que Deus quer fazer. Faça disso um hábito, porque quanto mais você busca ao Senhor, mais claro o propósito dele para a sua vida se torna. Afinal, Deus não esconde seu propósito, Ele espera que você o busque com sinceridade. Sirva a Deus e ao próximo como parte do propósito. Você sabia que servir ao próximo é uma das maneiras mais poderosas de viver o propósito de Deus? Jesus nos deu o maior exemplo de humildade e serviço quando lavou os pés dos discípulos, em João 13, 14 e 15. Ele disse: se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. O serviço não apenas revela nosso amor por Deus, mas também nos ajuda a descobrir o nosso lugar no plano dele. Às vezes, pensamos que viver o propósito de Deus significa fazer coisas grandiosas, mas frequentemente isso está nos pequenos atos de amor e bondade. Pode ser ouvir alguém que está passando por dificuldades, ajudar um vizinho ou contribuir em sua igreja local. Quando você se dispõe a servir, Deus usa sua disposição para impactar vidas e, ao mesmo tempo, molda você. O serviço é uma via de mão dupla. Abençoa quem recebe e transforma quem dá. Então pergunte a si mesmo: como posso servir hoje? Não espere condições perfeitas ou reconhecimento. Deus valoriza o que é feito de coração sincero. Lembre-se, seu propósito está diretamente ligado à maneira como você ama a Deus e demonstra isso no cuidado com os outros. O que Ele pode fazer através de você quando você simplesmente diz sim ao chamado para servir? Os dons e talentos que Deus lhe deu
tem um propósito. Você já se perguntou por que possui certas habilidades ou características únicas? Nada disso é por acaso. Deus distribuiu dons e talentos a cada um de nós com um propósito específico. Em 1 Pedro 4,10 está escrito: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, o que Deus te deu não é apenas para você, mas para impactar o mundo ao seu redor. Às vezes, é fácil subestimar nossos talentos, achando que eles são simples ou insignificantes. Mas lembre-se, o que parece pequeno para você pode ser exatamente o que alguém precisa. Por exemplo, se você sabe ouvir bem, Deus pode usar isso para consolar quem está aflito. Se você é criativo, talvez seja chamado a criar algo que inspire outros. O importante é reconhecer o que Deus colocou em suas mãos e perguntar: como posso usar isso para glorificar ao Senhor? Não deixe seus dons adormecidos. Identifique o que te move, o que te dá alegria e peça a Deus sabedoria para usá-los. Lembre-se, quando você usa seus talentos para servir a Deus, Ele multiplica os frutos. O que está em suas mãos é poderoso, e ao colocá-lo no altar, você verá como Deus pode fazer algo extraordinário através de você. Persevere na fé, mesmo em momentos de confusão ou dúvida. Quem nunca se sentiu perdido ou confuso diante de uma situação difícil, é nesses momentos que a fé é mais desafiada. Mas Hebreus 10:36 nos encoraja: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Perseverar na fé é acreditar que, mesmo sem enxergar o caminho completo, Deus está à frente, preparando tudo para o bem daqueles que o amam. Momentos de dúvida não são sinais de fraqueza, mas oportunidades de crescimento. Lembre-se de Pedro, que começou a afundar ao andar sobre as águas quando tirou os olhos de Jesus. A dúvida entrou, mas a mão do Mestre o segurou. Mateus 14:31. O mesmo acontece conosco. Quando nos sentimos frágeis, Deus está pronto para nos erguer, mas precisamos continuar olhando para Ele, mesmo quando as ondas ao redor parecem altas demais. Então, o que fazer quando a confusão toma conta? Primeiro, volte à palavra de Deus e se alimente de suas promessas. Compartilhe suas lutas com cristãos de confiança e ore continuamente. Perseverar não significa não sentir medo. Significa agir com fé, apesar dele. Deus honra aqueles que confiam nele até o fim, e o resultado dessa confiança é sempre maior do que imaginamos. Inspiração. Deus está falando com você hoje, mostrando que nada na sua vida é por acaso. Cada desafio, cada luta, cada momento de incerteza está moldando você para algo extraordinário. Mas me diga, você vai continuar vivendo no piloto automático ou vai buscar ativamente o propósito que Deus tem para a sua vida? O que você fará com tudo isso que aprendeu hoje? E agora pense comigo. Se Deus estivesse olhando para você neste exato momento, o que Ele estaria esperando que você fizesse a seguir?